Essa é mais uma aula de Geografia do primeiro ano do ensino médio do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, na unidade de Lavras. O tema da aula de hoje é escala cartográfica. O conteúdo dessa aula está compreendido pelas páginas 40 a 44 do volume 1 da apostila do Sistema de Ensino Positivo. A escala cartográfica, ela representa a relação entre uma distância medida em um mapa e aquela distância correspondente à distância real, ou seja, aquela distância no terreno. Ela pode ser apresentada de duas formas: em forma de fração, onde o denominador indica quantas vezes aquele objeto representado foi reduzido, ou de uma forma gráfica, sempre indicada nos mapas. Então, esse é um exemplo de escala, onde a gente tem a escala que a gente pronuncia 1 para 500. Então, essa escala 1 para 500, ela está querendo dizer para a gente que cada unidade de medida real está sendo representada no mapa 500 vezes menor. Então, a gente tem sempre a convenção de que quanto menor for o denominador, maiores vão ser as escalas. Isso porque maior vai ser a sua aproximação ao tamanho real, como a gente vai ver em seguida. Então, uma escala de 1 para 1000 ela é considerada uma escala grande, ao passo que uma escala de 1 para 5 milhões ela é considerada uma escala pequena, exatamente por representar uma escala mais reduzida, ou seja, ela foi reduzida 5 milhões de vezes, ao passo que a escala anterior ela reduziu 1000 vezes. Então, isso torna a escala de 1 para 1000 uma escala maior que a escala 1 para 5 milhões. Como exemplo, em arquitetura, por exemplo, a gente trabalha com escalas muito grandes, ou seja, entre 1 para 20 e 1 para 100. Isso porque a gente precisa de maior detalhamento para edificações, por exemplo. Então, a gente tem necessidade de trabalhar com escalas maiores. Isso seria, então, uma escala numérica. Sempre lembrando que a escala numérica ela é representada em forma de fração. Mas eu tenho também a escala gráfica, que normalmente é representada no mapa por meio de uma linha graduada. E o que essa escala indica? Na verdade, ela indica valores equivalentes àquelas distâncias reais no terreno que está sendo representado naquele mapa. Então, esse é um exemplo de escala gráfica, onde ela vai ter subdivisões ali de 0 para a esquerda até menos 100 e para a direita a 100, 200 e 300 metros. Então, quer dizer, tudo que tiver no mapa com uma escala representada dessa forma, se eu meço com uma régua ou com um aparelho métrico qualquer essas distâncias, eu consigo saber no próprio mapa a que distância um ponto ou um objeto está do outro. Esse é um outro tipo de representação de escala gráfica. Então, aqui eu tenho uma escala que vai de 0 a 9 quilômetros. E essa é uma outra forma de se representar os mesmos 0 a 9 quilômetros. Então, o importante é que ela seja graduada e essas graduações indiquem a unidade de medida que ela está representando. Então, com isso, a gente tem que a escala gráfica ela permite identificar o valor real da distância medida entre dois pontos. Então, seja de uma cidade a outra, de uma cidade até a rodovia mais próxima, de uma cidade até o rio, qualquer coisa que eu consiga mensurar a partir dessa escala gráfica a distância. Mas eu tenho sempre que lembrar que essa escala ela vai ter sempre um percentual de erro. Isso por vários motivos, né? O mapa é uma representação, ele não indica exatamente a proporção no mundo real. Então, pode ser um erro devido à imprecisão dos mapas, pode ser um erro devido à imprecisão dos instrumentos de medida e pode ser também um erro ao manuseio no momento da medição. Então, sempre que eu estou trabalhando a partir de distâncias que foram medidas a partir de uma escala gráfica, eu tenho sempre que lembrar que aquilo não é uma medida exata, é uma aproximação, né? Porque justamente existe um erro que vai permitir com que eu faça a medida aproximada, mas não a medida exata.
eu tenho sempre que lembrar também que quanto menor for a escala utilizada, maior vai ser o percentual de erro nos dados obtidos, porque necessariamente eu vou estar representando um número menor de detalhes devido ao tamanho dos mapas, como eu vou falar em seguida. E lembrando também que, na ausência de escalas gráficas, eu posso recorrer a escalas numéricas por meio de cálculos, o que muitas vezes é fundamental para que eu saiba, por exemplo, mensurar uma dimensão ou uma distância. Então, eu queria mostrar, a partir desses slides, que nem sempre o que eu estou chamando de mapa, ele recebe aquela denominação. Então, dependendo das escalas cartográficas que eu estou utilizando, o mapa ele recebe nomes diferentes. Então, o primeiro tipo de mapa que a gente pode classificar por meio da escala que ele utiliza é o que é chamado de plantas ou cartas cadastrais. O que eu estou querendo dizer com isso? É que esse tipo de representação cartográfica ele representa áreas que são pequenas, áreas relativamente pequenas. Então, elas vão necessariamente utilizar escalas maiores, escalas grandes. Isso porque, nesse tipo de representação, eu preciso de um grande detalhamento do terreno a ser retratado. Então, esse é um exemplo de planta. Isso é uma planta do centro de Caruaru, no Pernambuco. Então, se eu for representar isso numa escala muito ampla, eu perco em detalhes. Então, eu tenho que ajustar o tipo de mapa ao tipo de escala. Então, nesse tipo de planta, eu posso representar, por exemplo, com detalhes algumas ruas, quarteirões, o rio. E se eu estiver pensando ainda numa escala maior, ou seja, representando áreas menores ainda do que o centro da cidade, eu posso pensar na planta de uma casa, por exemplo. Então, isso é um tipo de representação cartográfica que recebe o nome de planta exatamente por trabalhar com escalas grandes. Um outro tipo são as cartas topográficas. Elas já utilizam escalas médias, porque elas representam principalmente parte de regiões ou de unidades da federação. Então, ela é muito utilizada para a representação de aspectos físicos e são elaboradas principalmente a partir de fotografias aéreas ou, atualmente, a partir de imagens de satélite. Aqui eu tenho um exemplo de carta topográfica, onde eu posso ver que eu tenho linhas no terreno que vão representar a altitude dessa situação. Então, é uma convenção onde a gente vai ter mais tempo de discutir ao longo da disciplina, que quanto mais próximo essas linhas estão das outras, a gente percebe que existe uma maior inclinação do terreno. Ao passo que linhas distantes uma da outra, elas estão representando que essas áreas são mais planas. Então, é justamente a escala que a gente utiliza para representar aspectos físicos. Então, aqui eu tenho como exemplo uma representação de Florianópolis, em Santa Catarina, de uma parte dela. Então, tem sempre que observar que nessas cartas, elas possuem uma coisa que é chamada de articulação. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a articulação daquela mesma carta topográfica. Quer dizer, aquela área ela estava representada nesse quadrado que representa a ilha de Santa Catarina. Então, tudo que estava representado nela estava dentro dessa área quadrangular aqui. E ela possui uma articulação, mas ao norte eu tenho uma outra carta topográfica, ao sul uma outra carta topográfica e assim por diante. E já em relação aos mapas, propriamente ditos. Então, o que eu posso de fato chamar como mapa? São aquelas representações cartográficas que utilizam escalas menores, ou seja, elas são utilizadas para retratar áreas maiores, como, por exemplo, estados, países, continentes. Então, com isso, quanto menor a escala, eu tenho que é menor o detalhamento do terreno. Então, áreas continentais ou subcontinentais utilizam escalas muito pequenas. Então, é comum a gente observar escalas de, por exemplo, 1 para 8 milhões. Aqui um exemplo de mapa. Então, em uma escala pequena, de 1 para 85 milhões, onde representa o Brasil situado na América do Sul. Para que eu calcule distâncias, para que eu calcule escalas em um mapa, na ausência de representação gráfica,
eu posso utilizar alguns artifícios, que são os exemplos que a apostila trata aqui a partir da página 42. Então, nesse primeiro exemplo, ela coloca a seguinte situação. Em um mapa com a escala de 1 para 100 mil, a medida das distâncias entre dois pontos em linha reta é de 7 centímetros. Então, eu medi isso no mapa. O que eu preciso saber, então? Qual a distância real desses 7 centímetros em quilômetros? E sempre que eu faço alguma atividade desse tipo, eu tenho que pensar numa aplicação prática. Então, o que eu posso considerar como esses dois pontos? Por exemplo, a distância entre uma cidade e outra. Então, o primeiro passo é lembrar que na fração, o numerador e o denominador eles estão na mesma unidade. Ou seja, se a escala é de 1 para 100 mil, isso quer dizer que cada centímetro no mapa ele equivale a 100 mil centímetros de distância real. Com isso, então, eu tenho que a distância entre os dois pontos é de 7 centímetros. Se eu faço uma regra de 3, ou seja, se 1 centímetro equivale a 100 mil centímetros, então 7 centímetros equivaleria a quanto? Quer dizer, a conta que de fato eu tenho que fazer é 7 vezes 100 mil. Isso equivale a uma distância de 700 mil centímetros. Então, para converter o resultado obtido em quilômetros, o que eu tenho que lembrar é que 1 metro ele possui 100 centímetros e 1 quilômetro possui 1000 metros. Então, sendo assim, a conta que eu tenho que fazer é 700 mil centímetros equivalentes a 7.000 metros, ou seja, o resultado de 7 quilômetros. Então, quer dizer, a linha reta que corresponde a 7 centímetros no mapa, ela representa uma distância real de 7 quilômetros. É muito comum a gente precisar desse tipo de conversão, principalmente de quilômetros para metros e de metros para centímetro. Então, às vezes, é muito útil a gente utilizar um quadro como esse, que está apresentado lá na página 43. A partir dele, eu posso tratar, por exemplo, as distâncias de metro para centímetro. Quer dizer, em 1 metro eu tenho quantos centímetros? São 2 zeros, então em 1 metro eu tenho 100 centímetros. Da mesma forma, em 1 quilômetro, quantos metros eu tenho? Nesse caso, são 3 zeros. Então, em 1 quilômetro eu tenho 1000 metros. É bastante útil a gente utilizar esse tipo de artifício, porque são as principais conversões que a gente faz em termos de escala. No exemplo 2, então, ele coloca que em um mapa elaborado na escala de 1 para 2 milhões, quantos centímetros representam a distância real em linha reta equivalente a 200 quilômetros? Então, como que eu posso imaginar uma situação prática para isso? Eu tenho um ponto qualquer. Então, vamos pensar na área de atuação de um determinado órgão público ou na área de atuação de uma determinada escola de referência ou até mesmo em um representante comercial que tem que trabalhar a partir de uma distância de 200 km de raio, a partir da cidade A ou da cidade B. Então, se eu for traçar isso no mapa, é importante saber quais as cidades vão ser abrangidas. Então, para traçar isso no meu mapa, eu tenho que fazer essa conversão da escala. Nesse caso, o primeiro passo é identificar que cada centímetro no mapa equivale a 2 milhões de centímetros na distância real, justamente por causa da escala, 1 para 2 milhões. No segundo passo, se 1000 metros corresponde a 1 quilômetro, então 200 quilômetros equivalem a 200.000 metros, correto? Mas, como cada metro equivale a 100 centímetros, então 200 milhões vezes 100 é que vai equivaler aos meus 200 milhões de centímetros, para corresponder à distância da escala. Então, se eu passo a imaginar isso a partir de uma regra de 3, eu tenho que 1 centímetro equivale a 2 milhões de centímetros, então 20 milhões de centímetros equivalerão a quanto? Fazendo essa divisão,
20 milhões dividido por 2 milhões, eu tenho a distância de 10 centímetros. Ou seja, esses 10 centímetros, eles representam a distância real em linha reta da cidade A para a cidade B, que em escala real equivale a 200 quilômetros. No exemplo 3, eu tenho que considerar o seguinte: a distância real entre duas cidades em linha reta é de 150 quilômetros. E a sua distância em um mapa equivale a 5 centímetros. Então, aqui o raciocínio é o inverso, porque o que eu quero saber é qual é a escala desse mapa. Qual seria a resolução? Eu teria que, primeiramente, converter os 150 quilômetros para centímetros. Então, como 150 quilômetros equivalem a 150 mil metros, e cada metro tem, consequentemente, 100 centímetros, eu posso fazer a conversão multiplicando 150 mil por 100. Ou seja, o resultado disso vai ser 15 milhões de centímetros. Mais uma vez, eu ressalto que a gente pode utilizar o quadro para fazer essa conversão. Então, quer dizer, eu tenho que passar um valor em quilômetro para centímetro. Ou seja, 150 quilômetros, quantos zeros eu acrescentaria a essa distância? 5 zeros. Então, isso equivale aos 15 milhões de centímetros. No segundo passo, eu tenho que pensar que, como esses 150 quilômetros, ou 15 milhões de centímetros, equivale a 5 centímetros no mapa, então eu tenho que dividir 15 milhões por 5. Porque com isso eu estou obtendo equivalência, ou seja, cada centímetro equivale a quanto? Que é a operação da escala. Então, com isso eu teria a divisão de 15 milhões divididos por 5. Isso vai dar um resultado de 3 milhões. Ou seja, essa é a minha escala. Porque 1 centímetro no mapa corresponde a 3 milhões de centímetros de distância real. Ou seja, essa é a conta que vai dar o resultado para a minha escala. No exemplo 4, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu tenho uma folha de papel milimetrado A3, que tem o tamanho padronizado de 420 milímetros por 297 milímetros. E nela eu preciso representar o mapa do estado do Paraná. Então, para isso, eu tenho que saber as distâncias entre os pontos extremos do estado. Então, ele fornece para a gente que ele tem 465 km no sentido norte-sul e 674 km no sentido leste-oeste. Então, qual das opções a seguir, das letras A a D, seria a melhor escala para se representar o mapa do Paraná nesse papel A3 para que o mapa ocupe praticamente a totalidade da folha? Lembrando que é importante eu pensar que quanto mais representado naquela superfície o mapa estiver, melhor a qualidade de detalhes. Então, para isso que eu tenho que imaginar uma escala mais ajustada possível para representar da forma mais adequada a maior quantidade de detalhes. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar em abranger esses 674 quilômetros em, no máximo, a maior dimensão da folha, que no caso é de 420 milímetros. E, consequentemente, os outros 465 quilômetros na menor distância da folha, que é 297 milímetros. Então, se eu lembrar que eu preciso respeitar as margens de impressão da folha, os espaços, porque eu tenho que acrescentar outros elementos, como, por exemplo, o título, a legenda, a rosa dos ventos e outros elementos importantes para o gráfico, eu tenho que imaginar o ajuste da escala para que ela seja o mais adequada possível. Então, eu não posso simplesmente escolher a alternativa, eu tenho que realizar o cálculo para saber qual é a escala que mais se aproxima da escala que foi fornecida nas alternativas. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro passo? Seria tornar as unidades equivalentes. Então, nesse caso, em centímetros. Ou seja, eu tenho as distâncias entre o estado do Paraná em quilômetros e o tamanho das folhas em milímetros. Então, a primeira coisa é passar tudo para centímetro. Se esses 674 quilômetros correspondem, portanto, a 674 mil metros,
e cada metro tem 100 centímetros, então essa distância vai corresponder a 674.000 vezes 100. Com isso, eu tenho 67.400.000 centímetros, representando a maior distância do estado do Paraná. Então, vamos pensar. Se por um lado 10 milímetros equivale a 1 centímetro, então os outros 420 milímetros são 42 centímetros. Com isso, eu posso dividir os 67.400.000 por 42 centímetros, porque com isso eu estou identificando a maior escala possível para a representação, que é, na verdade, de 1 para 1.604.761. Isso indica que, possivelmente, a melhor representação, aproveitando melhor a folha no papel A3, vai corresponder à alternativa A, porque 1.604.761 está mais próximo da escala de 1 para 2 milhões. Então, certamente, comparando com as outras alternativas, essa é a alternativa correta. Mas eu tenho que fazer uma comprovação, né? Então, para isso eu vou precisar calcular quantos centímetros seriam necessários para representar esses 674 quilômetros na escala 1 para 2 milhões, que seria a alternativa A. Então, eu posso fazer isso seguindo os passos daquele exemplo 2. E, além disso, eu devo repetir esses mesmos cálculos para confirmar que não só a maior medida do estado cabe na maior dimensão da folha, mas também a menor medida do estado cabendo na menor dimensão da folha. Então, para isso, lá na página 44, onde está esse exemplo 4, eu quero que vocês refaçam os cálculos referentes ao terceiro e ao quarto passo do exemplo 4. Refaçam manualmente, indicando para cada passo quais os valores que vocês encontraram, para confirmar se aquela operação que nós fizemos para maior dimensão, ela também equivale à operação adequada para menor dimensão, tanto do estado quanto do mapa. Essa aula, então, ela abrangeu aí as páginas 40 a 47 do volume 1 e, com isso, a gente encerra essa parte, começando na próxima aula um novo conteúdo. Bons estudos e até a próxima!